Seja bem-vinda e seja bem-vindo ao programa da Marilei, hoje contando uma história de uma família muito querida. Nós temos aí o pai, que é diretor de escola, mas é filho de um diretor muito famoso de um colégio aqui de Mogi que fez muita história. A esposa, que também é pedagoga, psicopedagoga, ela é, sabe aquela especialista em criança e adolescente? Que tem 3 filhos, assim, muito bem criados. Inclusive, eu quero até a fórmula, né, de como é que ela criou os filhos dela. Prazer receber o Pete, é o Percy pai. Esse é o Percy, esse é o filho, Júnior. O pai dele, infelizmente, já nos deixou. Esse é o Júnior, o filho, e esse é o neto, é isso? Exatamente. É isso. Tudo Percy, tá, gente? Essa é a Elaine, a esposa, mãe desses 3 lindos aqui, ó. Paulo, Maria Eduarda e o Percy Neto. É isso? Exatamente. Pete, é um prazer recebê-los. Prazer é nosso. Como é que nasceu o Pete? Então, meu pai brincava, quando eu era criança, que eu não conseguia falar e pronunciar Percy. De tão Então, difícil que era, né? que isso meu avô pôs no nome dele em 1938 em Guararema. Então, Nossa. da onde tirou de uma obra literária, que ele achou o nome bonito e tal. E meu pai dizia que eu não conseguia pronunciar Percy. Eu fui falar com 2 anos. Então ele brinca que eu não conseguia falar o Percy e saiu um Pete. E ficou esse Pete e virou Pete. o Pete para sempre. Mas o seu pai tem muita história em Mogi das Cruzes, Tem, né? Vamos muito. contar um pouquinho da história do seu pai? Vamos sim. Conta, quem foi seu pai? Então, meu pai foi o professor Percy, né? Meu pai fundou o Colégio Santa Mônica em 1967 e se uniu a amigos professores, o professor Dalmo, que era o tio Dalmo, né? Um tio do coração. Todo mundo acha que a gente tinha um parentesco, mas não, ele foi um grande parceiro, um grande amigo, o melhor amigo do meu pai, podemos dizer assim. E aí começou a história do Santa Mônica. E aí, em 1980, meu pai criou, no prédio dos fundos do Colégio Santa Mônica, ali na Rua São João, na Cândido Vieira, o curso de pré-escola e primário, que hoje é a Educação Infantil e o Fundi 1. E aí nasceu, em 1980, uma outra razão social que, em termos religiosos, Santo Agostinho é filho de Santa Mônica. Então nasceu ali o Santo Agostinho, que nós somos hoje o Tomás, devido à questão de marcas e patentes, mas nós temos essa história. Então, quando foi em 91, a gente iniciou a nossa história e esse ano comemoramos esses 35 anos. Então, ficamos por 3 anos ainda como pré-escola do Santa Mônica, no Mogilar, de 88 a 90, e em 91 iniciamos o Colégio Santo Agostinho, né? O Tomás que hoje Agostinho. É o Tomás, né? Exatamente, em 1991. 35 anos. Exatamente. Como é que você encontrou essa mulher bonita? Conta, eu quero saber a fórmula, né? Onde você encontrou essa mulher? Conta. Então, na verdade, a Elaine, ela fez a educação infantil, a pré-escola no Santa Mônica, né? Ela entrou com 5 anos, né? Foi com 5, saí formada de lá no magistério só. E aí ela foi levar os currículos quando ela se formou no magistério, que hoje é fundamental para nós que estamos na educação, né? A gente fala que não é só a pedagogia, o professor que faz magistério tem uma base, né, uma sustentação de valores, de formação extremamente importantes. Uhum. E aí ela foi com a mãe levar os currículos e ela, por insistência, né, falava assim, a minha sogra falou, leva no Santa Mônica, seu Percy tá lá, no Santo Agostinho, né? E aí ela falou, não vou, eu estudei lá. Ela falou, não, leva. E foi através disso que daí nós ligamos para uma entrevista. E aí nós nos conhecemos. Conta você, a sua parte. Porque tem 2 lados, né? Tudo, né? Tem o lado de cá, conta a sua parte. É assim mesmo, foi assim mesmo. Assim mesmo? Eu estudei a minha vida anos? toda dentro do colégio 5 e eu anos. não conhecia o Pete. A gente tem uma diferença, né? Então, assim, quando eu estava na primeira série, ele estava na 5ª série. Faz né? muita diferença quando a gente é criança. 5 Hoje não faz diferença Hoje nenhuma. não, né? Nenhuma. Aí eu estudei minha vida toda e quando o Sr. Percy saiu da escola, eu só continuei porque o Sr. Percy não levou o magistério para o Santo Agostinho. Então a minha mãe falou, você vai continuar porque você vai terminar o magistério, né? Não tinha escolha muita, né? Você vai terminar. A mãe que mandava, viu? É. A mãe e o pai. E aí eu terminei o magistério e foi assim mesmo. Aí eu fiz o currículo, mandei para todas as escolas e lá foi o último lugar que a gente foi levar e com muito respeito, né? Então, assim,
a sua vida toda dentro de um colégio, né? E aí você se depara lá, a hora que você vai entregar o seu currículo, você dá de cara com todos os seus professores. E eu tinha E você é 19 anos, uma né? menina, que é a idade da sua filha. 19 anos, a idade dela que eu entrei na escola. Menina, E não saí mais. entrou e não saiu nunca mais, gente. Como é que foi conhecer o Pete naquela época, assim? Então, quando eu entrei no colégio, a gente conversou, né? Ele me convidou para sair, mas aí não deu certo. E aí, no Não final deu certo, do eu quero ano... saber o que não deu certo na história. Eu gosto de saber dos babados, né? Então, eu namorava na época, né? Cada um já tinha um Você já tinha relacionamento. um gancho? Você não, você tinha começado depois. Ela já estava namorando. Aí no decorrer do ano, passou. Aí no final do ano, numa festa de encerramento, o Walter, o irmão dele, veio falar pra mim no teatro, né, que a gente tava arrumando, e falou assim: ah, Elaine, meu irmão terminou com a namorada. E aí a professora que tava do meu lado falou assim: ah, e ela terminou com o dela. E aí ele me ligou de novo, daí nós saímos em dezembro, né? Nós saímos para ir ao cinema e aí O desde cinema então, ficou até hoje. Ficou até hoje. Gente, Podemos babado. dizer que meu irmão foi o cumprido. A culpa é dele. É, com certeza. A responsabilidade parte é dele. Isso faz quantos Foi uma anos? conversa nossa. Nós vamos fazer 28 anos de casado e no final do ano 31 juntos. É a vida inteira. Isso aí. Né? Você ficou mais vida. com ele Do com a que sua com os família. meus pais, Menino, que interessante. Aí, como é que foi trabalhar junto com ele? Então, quando eu comecei no Santo Agostinho, o seu Percy me chamou para trabalhar na educação infantil, né? Não é nada fácil, né? Nossa. Depois, Criancinha? durante o ano, né? Eu passei pela direção que era a Dona Vera. Então, assim, o que eu sou hoje eu devo muito a ela, né? Toda essa minha formação, toda a formação dos ótimos professores que nós tivemos na escola também, né? Na época. E aí eu dei aula para educação infantil há alguns anos. Aí um dia o seu Percy me chamou na sala, eu já estava namorando no ano seguinte com o Pete. Não é fácil, né? Porque assim, você não é mais vista como uma profissional, você agora está namorando o filho do dono da escola. E assim, com maior respeito e admiração. Aí quando o seu Percy mandava me chamar, eu já morria de medo, né? Eu falei, ai meu Deus, o que será que eu fiz de errado, né? Muito nova, né? E aí ele fez a proposta, ele falou, olha, Elaine, me chamava de Elaine Cristina, você agora vai dar aula para a segunda série, é uma turma bem desafiadora, mas a gente está percebendo, né, o seu trabalho aqui na escola. Aí eu fui dando aula para quase todas as séries do primário, né? Nossa. Porque nós éramos, na época, polivalentes, tem professores até hoje, mas hoje a gente divide mais os especialistas, né? Então, eu dei aula de tudo. Tudo quanto é coisa? De tudo. A gente dava aula. Na verdade, eu não era diretor, né? Não. Nessa época, eu era coordenador pedagógico. Mas como é que era trabalhar com o marido? Na época, namorado, né? Namorado. Depois virou marido. Depois foi. Porque daí eu trabalhei na escola, eu estava grávida do Percy Neto. E aí eu estava dando aula para o Jardim na época e tal. E aí eu fiquei grávida, né? Tive o Percy. Aí o seu Percy já falou, você vai ficar em casa, fica o tempo que você precisar, depois você volta. Aí logo, né? Porque eles têm diferença de 1 ano e 11. Eu fiquei grávida do Paulo Henrique. Então eu criei os dois, né? Depois eu retornei à escola. Entendi. Então quando eles tiveram uma idade para entrar na escola novamente, daí eu voltei a trabalhar. Então eu dei esse intervalo. Eu parei 4 anos. Para cuidar dos dois. Meninos. Eles eram terríveis? Um pouco. Eles eram? Fizeram umas pestes? Né? Mais o Paulo. A fato O Paulo tem cara. Aprontava mais era o Paulo Henrique. Ele tem cara. Né? Tem cara. E aí, assim, não me arrependo. Isso eu falo sempre para eles. Eu nunca me arrependi de parar esses 4 anos. Porque também eu continuei estudando, né? Então, eu nunca fiquei parada. Mesmo não trabalhando no colégio, eu continuei estudando. E aí eu brinco, quando eu tive o Percy, eu estava grávida, eu me formei na psicologia, estava grávida dele. Porque são 5 anos, né? Na minha época foram 5 anos de faculdade. Aí depois eu fui fazer pós-graduação. Aí eu estava grávida do Paulo, para ganhar o Paulo também. Sempre estudando. Sempre estudando. E com as crianças? Ele sempre na barriga. E com as crianças. Aí depois, como a Maria Eduarda é mais nova, você voltou a estudar, eles já eram maiorzinhos. Da Maria daí foi um intervalo maior, né? E aí eu continuei estudando, trabalhando, mas também quando eu ganhei, a Maria Eduarda também
Parei Você parou tudo de uns dias, novo, uns Aí tempos. parei um tempinho. Aí, numa falta de uma professora, o Sr. Percy me chamou novamente para trabalhar lá na escola, só que com uma condição, que ela ficasse lá na escola. Eu falei, mas como, Sr. Percy, que eu vou deixar a Maria Eduarda? Ela é um bebê, né? E assim, as coisas são tão, eu falo assim, que é tudo na mão de Deus mesmo, né? Foi o tempo que ele teve de convivência com a Maria Eduarda, porque eu voltei para dar aula na escola, a Maria Eduarda ficou lá com uma menina que a gente contratou, uma babá. Aí do lado da sala do seu Percy, ele fez a gente montar um quartinho para ela. Então, ele conviveu com a neta até a hora de falecer. Que interessante. Que foram os últimos dias, foram em outubro, parece né? não, né? Deus sabe o que faz, Foi, né? ela já tinha mais de um aninho, né? A gente brinca que infelizmente ela não conviveu e não Não. conheceu, ela não lembra nem a Os voz. meninos lembram, né? Sim. Ele sim. Os meninos lembram. Da voz vagamente, eu acho. Mas lembram bem Feições, dele. Sim. É porque quando ele faleceu, o Paulo tinha 7 anos E o Percy tinha 9. E aí a Maria Eduarda, ela tinha 1 ano e pouquinho. Então foi a convivência do avô. Então ele pegava ela, ele ia lá, olhava. Curtiu ela. Enquanto eu tava dando aula na sala e ele tava lá curtindo. Às o vezes momento. ela estava dormindo, ele acordava. Falava, aí a babá falava, seu Pete, seu Percy acordou a Maria Eduarda. Aí ele pegava lá no colo, levava lá para Um ele monte ver de na foto, sala. Ó, vem ver como é que ela tá linda, tava dormindo e tal. Parece que Ele eu falo curtiu, que né? exato, curtiu e como a Elaine falou, eu acho que Deus sempre é bênção nas nossas vidas e a gente só tem sempre a agradecer, mas quando ele fez isso, eu falava, por que ele está insistindo A gente nisso? não entende na hora. Não. Interessante, né? É, e Porque os quando três são os três e a últimos, gente falava, né? mas vai Os deixar. 3 mais novos, né? Os 3 mais novos. E era uma sala que estava vaga, assim, ao lado Foi. da sala dele. Tinha um banheiro no Mas meio tudo e uma tem um sala. propósito, Tem. né? Aí a gente falava, pai, mas vai montar. Não, compra um berço. Então tá aqui, ó. Eu vou comprar e tal, vou deixar um bercinho e tal, uns brinquedinhos. E a menina ficava lá cuidando dela. Então, assim, foi uma proximidade que Deus fez com que eles se unissem, né? Foi muito simbólico, muito representativo. Eu assim, conheço da fama do professor Percy, óbvio, né? Quem que não conhece a fama dele, ainda mais a gente que conviveu com Sim. Mogi das Cruzes, né, a vida inteira. Sim, sim. E eu sei que foi para você um divisor de águas a morte dele, não foi? Ah, sim. Pra todos nós. Como que foi para você enfrentar a morte do seu pai? Então, Marilei, foi muito um momento difícil, mas assim, eu falo que ninguém faz nada sozinho. Foi muito... até hoje eu falo que se eu falar dele como aqui, me emociono, né? Porque eu acho que ele tem, assim, ele representa tudo que eu sou hoje como homem, como pai, os exemplos que ele sempre deu. E eu acho que o divisor de águas foi assim, foi o que eu aprendi com ele, a perda dele e a nossa superação para chegarmos onde estamos hoje com 35 anos de Tomás Agostinho. Eu acho que tudo isso foi um divisor no sentido do nosso amadurecimento. Eu acho que a gente tem que ser grato a Deus, a tudo que a gente passa, a tudo que a gente enfrenta. Sempre fomos muito verdadeiros com os nossos filhos, mas acho que o divisor de águas foi isso, foi um amadurecimento da gente. Quando esse ano, em outubro, completa 18 anos da morte dele, então eu fico pensando sempre assim, eu acho que a gente tem sempre esse lado de crescimento, de amadurecimento. Então, eu sou muito grato a isso, ao que eu aprendi com ele e aos exemplos que eu procuro repassar aos meus filhos no sentido dos valores que eu tive, né? Eu falo que nós somos, como o Léo Freiman brinca, eu tenho orgulho de dizer que eu sou um pai chato, e a Elaine também. Então, somos chatos e o exemplo está aqui, que eu brinco que são as nossas maiores conquistas, né? Os nossos filhos. O seu pai foi a base de tudo, né? Com certeza. Impressionante, né? Com certeza. As pessoas têm uma adoração por ele. Exato. Todo mundo que conviveu com seu pai adora ele. Sim, exatamente. É interessante, né? Exato. Para você, Elaine, que era aluna, aí virou nora Sim. e assim, uma filha, né? Porque você viveu com ele a vida inteira. Como é que foi para você esse divisor de águas? Então, quando eu entrei na família, né, para a família, eu falei, todo mundo falava, nossa, mas o seu Percy é muito bravo. Eu falei, gente, ele não é, ele é uma pessoa maravilhosa. Então, assim, eu tenho até hoje também um carinho muito grande, um respeito que eu tinha por ele. Então, assim, é estranho de você estar, né, convivendo. Quando foi namoro, foi mais difícil,
né? Então, eu também tive uma educação firme dos meus pais. Minha mãe falava, não admito, olha, você tem que, né, tudo certinho, né? Não pisa na bola. Enfim, e assim, essa referência. Então, todos falavam, nossa, Elaine, como que é o seu sogro? Eu falei, gente, ele é uma pessoa maravilhosa. E assim, eu acho que depois, né, que vieram todos os netos, né, ele curtia final de semana, chamava todos nós para casa dele, né? Então, assim, esse convívio, eu tenho o seu Percy, sempre tive, como meu segundo pai, né? Porque, assim, a educação que eu tive na minha casa é igual que o Pete também teve, né? Então, foi muito fácil da gente lidar com os nossos filhos, né? Essa Teve uma educação. base muito estruturada de E pais, ele, né? assim, um maior respeito, um Gente, carinho muito grande. a Elaine foi bailarina quando era menina, é até hoje, ela dança até hoje. E a filha, que é a coisa mais linda, Maria Eduarda, ela dança também. Dança. Conta essa história da dança na sua vida. Eu sempre gostei, né, desde pequena. Então, a minha mãe me colocou no balé, eu fiz balé, eu não cheguei a me formar, eu tive vários problemas de saúde, né, e aí a minha mãe falou, e agora, porque assim, era eu e minha irmã, então a opção agora, Elaine, você vai fazer natação, você vai fazer um tratamento, eu tinha problema respiratório, enfim. Aí eu saí do balé, não cheguei a me formar, mas a minha mãe, ela ia com a gente para todos os lugares, então ela vestia a camisa das filhas, né? O que cada uma queria fazer, ela estava junto. E aí, quando foi da Maria Eduarda, foi engraçado, né? Porque assim, a Maria também sempre gostou, né? Ela seguiu, na verdade, ela também fez na escola que eu fazia, né? Ela se formou na escola, né, do balé, ela se formou na escola que eu fiz também, né? Que é uma escola antiga daqui de Mogi. E assim, sempre apoiando, né? Independente até dela, dos meninos, o que eles faziam, a gente sempre apoiou, né? E é gratificante da gente ver, né? Porque assim, seguindo a mesma linha, né? Hoje eu não estou fazendo balé, mas eu faço jazz. Ela também, né? Parou o balé por estar estudando. E aí a gente continua dançando. É muito interessante. Vamos começar, eu sempre peço no programa da Marilei, para que a gente traga fotos para contar a história, ajudar a contar a história dessas famílias. Quem é esse? Esse sou eu. Nossa, nenenzinho mesmo, né? Nenenzinho. No colo da minha avó. Você nasceu aqui em Mogi. Nasci em Mogi. Lá na Mãe Pobre? Não, acho que eu nasci no Hospital Santana. Santana? No Você Hospital nasceu na Mãe Santana. Pobre, né? Eu acho que eu fui na Mãe É, Pobre. eu e meus irmãos foi no Hospital Santana. Lembrando que naquela época tinha maternidade aqui em Mogi, em vários lugares, tá, gente? Hoje não tem mais, só tem o Mogi Mater, tá? Eu acho, se eu não me engano, quem fez o parto, né, da minha mãe, quando eu nasci, foi o Dr. Osmar Marinho Couto. Nossa. Só o Que Dr. era Osmar, que era uma referência na cidade. Exatamente. É isso aí. É interessante porque naquela época, né? Vocês não são dessa época. O médico ele fazia tudo. Ele fazia cirurgia, ele fazia parto, Sim. ele abria a barriga. Ele era multi, né? Exato. Depois que as especialidades foram vindo, é bem interessante. Isso. Exatamente. Esse é o Pete pequenininho. Vamos passar a próxima foto? Pequenininho. Aí o papai e a mamãe. Exatamente. Quem é essa Tia, neném? Dona Neuza e a Maria. Nossa, que linda. E esse braço gordo? Então, Gente, como você era fofa. os três eram assim. Esse foi a festa de Essa é um a ano. mãe, Foi. Essa é a minha mãe, que também nos deixou, que né? também nos deixou. Agora em julho completa 3 anos que ela cumpriu a missão dela aqui. Nossa, cara. Uma querida. Que foto linda. Pô, vamos contar mais um pouquinho? Deixa eu ver. Essa é a... Sou eu. É você? Sim. Gente, como parece com ela. Eu achei que era a Maria Eduarda, você acredita? Essa Eu não você separei, mas pequenininha. tinha umas outras fotos mais parecidas. Nossa, eu não separei. Essa sou eu pequena. Minha mãe adorava tirar foto da gente lá. Mas naquela Sempre época não é que nem arrumadinha. hoje, tá, gente? Porque tem Não. 10 mil fotos no celular. Não Era tinha foto. celular nessa época. E era tá? filme de 12 ou de 24. Ou É, 36. e aí 36 queimava, era né? só a alta society que tinha. e Os queimava o filme. os Você não ricos sabe o que é tinham isso. o filme Na de máquina 36. Nossa, eu Isso quando dava mais uma foto, davam 25 ou davam É. 13, era glória. sorte. Mais um cliquezinho. Exatamente. Pode passar a próxima. Essa é minha mãe. Você tinha quantos anos? Eu e minha mãe. A gente namorava, né? Aí. Isso, é. A gente tava na praia, essa foto. Uhum.
E esse daí é o casamento. Sim. Nossa, você sempre foi bonita, né? Obrigada. Bonita mesmo. Obrigada. Como é que você conquistou ela, hein, Pete? Não sei. A lábia era boa, né? Eu acho. Você ri, né, Maria Eduarda? Ela rachando de rir. Eu acho. A lábia era boa? Acho que eu convenci. Porque ela sempre foi bonita, né? Sim, sempre foi. Mas foi amor à primeira vista? Como é que foi isso? Não, eu acho que foi. Foi um momento de amor à primeira vista quando eu a vi. Eu não a conhecia. Como eu falei, a nossa diferença é de praticamente diferença. 5 anos e meio, né? Nunca um aluno de sexto ano olha para um aluno de primeiro, segundo. Olha com um olhar de desdém, né? Eu sou quase um adolescente e ela é uma criança. E quando ela foi levar esse currículo, eu falei, poxa, Nossa. uau. Ele era muito Uau. educado. E aí, mas e, ele a- sempre e foi eu, educado, né? obrigado. Sempre. E aí eu liguei, na verdade, para chamá-la. Meu pai falou, liga para essa candidata. E nunca imaginei ligar para Elaine, né? E a mãe dela, ela estava viajando com as amigas, a mãe dela falou, volta para Mogi ontem, que tem uma entrevista no Santo Agostinho. E aí foi aí que começou, e aí começou o babado. o restante do babado a gente já desenrolou. E aí, o início da gestão de vocês no corpo docente, vamos colocar essa foto? Tem essa foto aí, meninos? Sim? Pode pôr o início da gestão do corpo docente é do Santo Agostinho, não, é do Tomás, então já. Do Tomás. É do Tomás. Isso. Já. Né? Na verdade, a gente mandou uma foto do nosso corpo docente de hoje. De hoje. Né? E tem o início da nossa gestão, né? Quando nós começamos em 2016. Foi abril de 16. Agora em abril a gente está completando 10 anos sobre a nossa gestão tocando, do Tomás, né? exatamente. É interessante porque vocês têm essas duas sedes desde quando? A unidade 2 que a Elaine dirige do Tomás, ela nasceu em 2017. 2017. Tá. E nós fomos para onde a gente está hoje, na Sérgio Plaza, em 2012. Nós ficamos de 91 a 2011 no Mogilar, na Francisco Rodrigues Filho. Entendi. Essa foto é de quando? É o nosso Essa foi no início, foi no final de 16, quando nós assinamos o contrato com o Poliedro. E aí a gente iniciou em 17 com a unidade 2 e na unidade 1 também com o sistema de ensino Poliedro. Nessa nova fase. Foi na nova Tudo gestão. junto. Nova gestão. Exatamente. Uma responsabilidade, né? Muito grande. E essa foto aí do mestre Marcos Vieira, que foi fazer o registro lá no Nossa, Tomás. foto linda, hein? Ele é um artista. Nossa, linda a foto. E quem é essa galera? Esse é a nossa equipe, do nosso corpo docente e discente. Na verdade, toda a nossa equipe está aí. Foi na nossa última confraternização. Então essa foto é recente, né? Essa foto é recente. Legal. Nossa equipe. Vamos falar das crianças, que não são mais crianças, né? Percy é o mais velho. Isso. Você acostumou com o nome normalmente? Assim, as pessoas estranhavam o Percy? As pessoas hoje em dia até hoje em dia erram meu nome. Falam o quê? Percy, Bercy, Terci, Percy. Percy. Ou coloca I em vez do Y. Você acostumou já? Tem que levar na boa. Né? Na boa, né? Na boa. É. E quando você tiver um filho, vai ser bisneto? Como é que vai ser? Porque você é neto, né? Teria Vai que- pôr Percy? Você vai deixar ele pôr Percy? Tem que ver se a Lina vai querer, né, meu amor? Minha Vai? namorada. Então, mas ela vai deixar? Será? É questionável. É questionável, né? Que nome difícil, né, gente? Pelo amor de Deus, né? É um nome difícil, muito diferente. Diferente de Paulo. É normal. Paulo é normal, né? Porque quando eu fiquei grávida do Percy, a gente foi dar notícia pro seu Percy, ele falou, não faz isso, não põe meu nome nele não, tadinho. Falou. Ele brincava assim, sabe? Mas, Eu falei, mas não, no mas fundo a gente- inflado Nossa, de ele falou, orgulho, né? Entendi. Não faz isso Não com faz o menino. não, mas faz, né? Porque as pessoas brincam até, é importante você saber dessa história, que as pessoas perguntam, mas por que você tem o nome do seu pai se você tem o Walter, que é o seu irmão mais velho? Só que o meu irmão tem o nome dos dois avós. Porque Walter era o pai da minha mãe e Jorge era o pai do meu pai. Colocaram o mais Então ele velho. ficou, aí o Walter ficou Walter Jorge. E né? você... E eu sou o caçula. A minha irmã Cristiane é a irmã do meio. E o Percy Neto, daí ele fez o Percy Júnior, né? Pra mim. Entendi. Então as pessoas perguntam, por que não foi o seu irmão mais velho? Porque normalmente você põe no primeiro Geralmente é o mais filho. velho, é É verdade. sempre no primeiro filho. Mas na decisão dele com a minha mãe, vamos homenagear os nossos
pais, né? Os nossos pais e o nosso filho. E ficou uma junção até que bacana, né? Walter Jorge ficou bacana. Os três estudaram no Tomás Agostinho. Sim. Como é que era ter o pai e a mãe lá dentro? Conta você primeiro, Percy, que você deve ter sofrido mais, você é mais velho. Geralmente o mais velho que se ferra mais, não é verdade? É o que é mais cobrado. É. Não é? É. Você sabe bem. A Júlia Você fala isso, sabe. minha filha mais velha fala, a Lívia, a vida dela é fácil. É. Você comigo era outra pessoa. A Elaine como filha mais velha, a Eu sou gente mais sabe velha, como é. Né? A mãe é mais bruxa, né? Né? É, você conta os babados. Eles não estão aqui, conta. Tá. Eu tive a honra de ter aula com a minha mãe. E meu pai, às vezes, substituía os professores para dar aula de sociologia ou filosofia. Então... Como é que era sua mãe como professora? ela era tranquila. Surgiam umas brincadeiras da parte das pessoas de, você vai ver a prova quando chegar em casa, né? Mas... Ela deixava você ver a Essa é prova? minha mãe. Jamais. Não deixava ver a prova Jamais. de jeito nenhum, né? Do Escondi. jeito que ela é, brava. Escondi. Ela é muito brava? Não. Não. Acho que as pessoas tinham uma visão dela de ser mais rígida, mas não é bem assim, não. Não era tão rígida. Rígida, disciplinamente... Disciplinada. Sim, com certeza. Mas batia em você? O Percy era Ela- o mais bonzinho. Ela até pra responder. Você batia nele? O Percy foi o mais bonzinho. É, mas você batia no Paulo, então, pela cara Era dele. mais o Paulo. Paulo, o que você aprontava? Eu quero Paulo saber tudo da sua aprontava. vida agora. Não aprontava nada. Você era uma peste, é verdade? Não. Conta. Era tranquilo. Conta. O que você fazia? eu era... É porque como eu e o irmão, entre aspas, cresceu junto, né? Por conta da diferença de idade, ela meio que cuidou dos dois ao mesmo tempo. A gente ia pra escola junto, dividia o quarto, fazia tudo junto. Meu irmão começou a fazer taekwondo, eu fiz porque ele começou a fazer. Tipo, uma pessoa... Acho que ele Sempre ficava meio juntos, que me né? levando junto a fazer as coisas. Incentivando, né? Só que aí quando a minha irmã nasceu, aí eu vi que eu era a ponte entre os dois. Ah, você Eu descobriu podia que você era do tanto- meio. Podia tanto cutucar um quanto o outro. Ah, porque diz que o do meio é terrível, né? Sempre é o terrível. É verdade, ele é uma peste mesmo. Continua sendo. Verdade. Paulo, o que você fazia que você aprontava? Sua mãe batia em você? Conta, pode falar a verdade. Um pouquinho. Batia como? De chinelo, de cinta? Ah, que tivesse. O que tivesse fácil, o que tivesse Tinha na mão. chinelo voador, assim, tinha. drone na sua casa já? O Havaiana lembra que era A drone? Havaiana fazia curva. Lembra? A Havaiana fazia curva. Conta, você batia nele? O Paulo, ele Ela sempre... fica surtando. Ele sempre nunca admitia. Então você chamava a atenção, não, mas por quê? Sempre o porquê. Percy acatava, tava tudo bem. Bonzinho. O Paulo não, aí quando ele falava, eu duvido, Ah, o pau comia. aí eu saía atrás dele. Teve um dia que ele levou uma, e aí ele foi na escola e contou pra professora que ele apanhou da mãe dele. Aí a professora veio e falou, nossa, Helene, coitado do Paulo. Eu falei, coitado, quando chegar em casa a gente vai conversar. Aí E conversava mesmo. conversava Ou ele mesmo. desabafava com meu irmão, ou ele desabafava com meu pai. E E falava, fingia de bonzinho. vô, meu pai me deu um tapa hoje, ou minha mãe me É. deu uma surra porque eu fiz isso. Aí meu pai vinha, poxa, Helene, Não por que acredito você que fez você bateu no isso? menino. Com um anjo desse, né? Só Aí faltava fazia asa. bagunça na casa da avó, né? E eu falava, né? Daí o seu Percy falava assim, deixa eles brincarem, deixa... E eu sabia que, né? Não gostava muito da situação de bagunça, né? Então, assim, deu Qual foi a bastante pior trabalho. surra, você lembra? O pior? Foi de chinelo, cinta, sapato. Não, Eu foi de sei. extensão. Foi do quê? Extensão. Extensão? Nossa, conta pra gente como foi. Adoro esses babados. Eu não lembro o que aconteceu, porque como eu aprontava muito, né? Ele tipo, aprontava muito. Você lembra o que ele Eu fez não dessa lembro o que vez? foi, mas a extensão foi. É, só a Foi. extensão tava na Extensão do telefone, é isso? Extensão de ligar na tomada, de Tomada. ligar os aparelhos. E era a única coisa que estava perto para ele falar alguma coisa. Ele falou assim, eu duvido que a senhora venha me bater. Nossa, não tinha nem por onde ele correr. Mas eu achei que eu não ia acertar. E aí foi na perna. E aí Fez um marcou. vergão. Aí ele gritava. Mas não foi tanto, não. Não foi tanto, né? Mas isso que você estava falando, né? Que você tem o exemplo da Júlia, assim. Meu pai dizia, a gente cobra muito do mais velho. Vai lá, Júlia, cumprimenta a tia. Vai lá, Percy, cumprimenta o tio. A gente cobra Às muito vezes, velho, e cobra aí o mais velho. segundo você já dá uma relaxada. No terceiro, então, Então, aí nasceu a terceira. Aí eu era super Aí não tem cobrança tranquila. nenhuma. Eu era super... Ela tem cara de Maria. boa. Eu nunca apanhei, acho que também nunca fiquei de castigo. Acho que só uma vez que eu bati nele, só. Você Porque bateu nele? É Por que ele quê? me provocava.
que você fazia, Paula? Todo dia era uma coisa. Minha mãe escutava o calcanhar lá de cima da nossa casa, já sabia que ele tava aprontando comigo. O que você fazia? Ele comia quieto. Ah, aí tava ela, né, de longe. Sério? O Tava que ele tocado. fazia com você? Ah, muita coisa, né? O pior. Ah, uma vez ele ameaçou jogar minha Barbie no terreno, No terreno. no terreno atrás de casa, só que não tem como pegar, né? Era um matagal, assim. Aí eu chorei, aí eu ia atrás da minha mãe. Aí ela subia e brigava com ele. Gente. Mas até hoje, morando os três em São Paulo, chega final de semana, eles vêm pra Mogi, daí ele vai lá, abre a janela do quarto dela, Acorda. liga a música, coloca a caixinha de som, faz barulho pra ela acordar. Faz de propósito, né? Até hoje. Pra irritar, né? Ele é o mais danado mesmo. É, Você teve tem uma cara. vez que ele subiu, no meu quarto tinha prateleira, ele subiu na prateleira pra escalar. Caiu tudo em cima dele, ralou ele inteiro. O Percy ficou A desesperado, prancha, lembra? a madeira ficou aqui, cravou assim na madeira dele, Já na ter testa morrido. dele, ficou Podia vermelha. ter morrido. Se bate a cabeça. Então, Sim. e era pequeno. Ah, Magrinho. Nossa, que horror. Como é que é pra você ter essa responsabilidade de seu filho mais velho desse casal aqui? Não, eu acho que nós três tivemos a mesma base, né? Então, acho que isso funciona para ambos, mas acho que é um senso de dever, assim, de cuidar dos dois. A gente mora no mesmo local em São Paulo, porém em blocos diferentes, mas acho que esse dever tá sempre piscando, assim, sabe? Você tem essa Exagerando. responsabilidade, né? Ah, sim. Você como mais velho. É isso? Sim, acho que a gente, Você sente como mais velho, isso? sente isso. Mas você se sente muito pressionado por eles serem dono de um colégio, pessoas muito respeitadas. Você sente isso? Eu acho que essa cobrança vem pro primeiro, vem pro segundo, vem pro terceiro filho, seja quantos for, mas acho que você quer mostrar a altura de alguma forma, seja na época da escola, com notas, ou passando um vestibular, ou arrumando o primeiro trabalho. Eu acho que a gente só quer proporcionar esses momentos e conquistas depois de tudo que foi passado pra gente. E você, Paulo, como é que você sente isso, filho do meio? Na época eu acho que pra gente a pressão era maior na época da escola, né? Porque ali era meio que uma vitrine, né? Tipo, Tinha que tirar Paulo nota foi, boa? tipo, mal na prova, pô, o professor já ia lá, falava pra eles. Eu lembro até uma época, meu pai que redigia, assim, os boletins, então, tipo, ele já sabia até antes dos alunos em si, das Vocês notas. eram bons alunos todos? Os eu três? Eu diria que sim. Ele era o pior, né? Paulo era Mediano. mediano, mas nunca ficou de recuperação. Tipo, Acima da média, na vai. escola, tipo, eu estudava pra passar, e as pronto. matérias que eu gostava, tipo, eu ia bem, assim. Aí na Só. faculdade, tipo, eu tirava notão, mas na escola eu falava, pô, por que eu vou querer biologia se eu nem quero saber disso? Aí eu, eu estudava só pra passar. Muito engraçado isso, né? Uma vez ele ganhou uma aposta com um professor de física, e foi a maior nota da sala, o professor teve que pagar um lanche pra ele, né? É que ele foi duvidar de mim, ele falou assim, que era na época já era do poliedro, já o Ensino vestibular médio. veste, né, aquela prova. Aí ele falou assim, pô, ninguém tá conseguindo tirar essa nota X aqui em matemática. Quem tirar, eu vou pagar o almoço. Aí eu falei, certeza, professor? Ele falou, porque eu duvido que alguém vai tirar. Aí quando eu fui fazer a prova, a primeira coisa que eu fui fazer foi de Ele matemática. tinha potencial. Aí, tipo, Mas era meio preguiçoso, né? tipo, eu estudava pra passar só que, tipo, meu irmão ia muito bem em matemática. E eu acho que meu avô ensinou a gente também tabuada muito cedo, então, tipo, tinha facilidade também. Aí, quando eu peguei a prova, tipo, matemática era sempre a última. Aí eu peguei e fui fazer a primeira. Aí, Ganhou quando saiu a lanche. nota, eu fui lá na sala dos professores e falei, ó, professor, hoje o almoço você que vai pagar. Legal. Você fez de propósito, né? Maria Eduarda sempre foi estudiosa? Eu sempre fui. Mas aí veio a pandemia, eu peguei a época de pandemia, eu peguei o 9º ano, 8º e pro 9º. E aí eu acho que isso foi uma época bem complicada, assim. Acho que pra todo mundo, né? O que você sofreu mais nessa época? Então, eu nunca fui boa de exatas. Então, assim, isso me prejudicou bastante pro ensino médio. Eu sempre gostei de português porque minha mãe foi professora, então eu sempre gostei de redação, português. Eu era da área de artes, né? Então eu também gostava bastante. Inglês, mas exatas, biológicas, nossa Péssimo. senhora. Péssima, péssima. Vamos ver as crianças pequenas, os bebês da Elaine e do Pete? Ai, quem é? Maria Essa é a Eduarda. Maria Essa Eduarda. bochecha, cara. Não é? Ela tinha muita bochecha, né? Tinha. Tinha.
Linda, né? É. Sempre foi, É né? fofa. Bonita, né? Obrigado. Fazer propaganda pro Michelin. Ai, olha que coisa mais linda, gente. Olhando o Paulo, parece um santo, não parece? Não é. Ai, que Ele não coisa queria linda. tirar essa foto. Foi lá na escola. A cara dele, gente. Ó, o Percy abraçando, sempre bonzinho. É, né? O Percy era fazendo o bonzinho. social. Percy fazendo o social. Ah lá, era do Tomás de Aquino. Era, né? Olha os meninos, gente. Ah lá. Gente, o Paulo tem cara de danado. É muito engraçado, né? Tem mais fotos deles pequenas? Tem, a cara das crianças. Na casa do vô. Isso é na casa do vô. Na casa do vô. Tem mais? De criança acabou. Deixa eu perguntar para vocês, como é que foi escolher a sua área de atuação? Você sempre gostou de matemática? Aí por que você foi para contabilidade? Você escolheu mesmo? Escolhi mesmo. Você gosta? Gosto bastante. Gente, eu acho tão interessante quem gosta de matemática. E ele né? era fera em exatas. Sério? Era melhor aluno. Mas é um choque depois que você descobre, mas contabilidade não tem nada de exato, na verdade. Jura? Tem a parte óbvia de cálculo e tudo mais, mas tem muita teoria, tem muita lei, a gente estuda bastante isso. Você ainda. gosta? Gosto. Gosta? Tá nessa área, então. Gosto, sou feliz com o que trabalho. Ah, então, aí já respondeu o que eu queria. Porque às vezes você faz faculdade, né? Sim. Você chega lá e fala, ih, não era isso, né? Não, eu falo que a geração deles... É muito né, Maria? difícil. A geração deles, que é a Z, eu falo que eles têm amigos, conhecidos, que ficam trocando, às vezes, de Nossa, curso. conheço Ah, vários. fiz um semestre, parei, não quero, vou fazer cursinho, voltou. Tá de medicina, vai para educação física, Isso vai mesmo. de história para engenharia, é uma coisa doida. Muito diferente. E quando né, da eles gente. entraram, eles foram. Isso nos orgulha muito, como eu falo que, né? Eles são as nossas maiores conquistas por causa disso. Eles começaram e foram até o fim. E isso deixa a gente muito feliz. O Percy, quando passou, ele voltou do vestibular. Eu lembro que a gente pediu para um motorista levar, era um dia de semana, e ele voltou decidido. Ele só falou assim, desceu do carro e falou assim: fui bem na prova, passei. Eu falei, imagina, o vestibular do Mackenzie. Isso que ano que foi, filho? 2016. Aí eu falei, Nossa, faz imagina 10 que ele... Já. E aí eu falei, não, será que vai? Aí na primeira lista, na primeira Já tava chamada, lá. ele estava Foi ele. aprovado. Já sabia que tinha passado. Já. O Paulo escolheu como a carreira? Eu, quando estava no terceiro colegial, eu não sabia ainda o que eu queria fazer. E aí eu sempre gostei de esporte, sempre quis fazer vários esportes ao mesmo tempo e tudo mais. E aí eu falei, não sei o que eu quero fazer, eu vou entrar pro exército. Esse foi o meu primeiro pensamento. Falei, não sei o que eu vou fazer, vou pelo menos fazer alguma coisa. E aí eu comecei a fazer academia por conta disso, porque eu queria passar na prova para fazer a barra, né? Aí eu lembro que uma professora minha de redação, que deu aula na escola, ela me puxou assim, falou assim, Paulo, não acho que você vai seguir nessa área e tudo mais, você é uma pessoa muito comunicativa, você fala bem, se expressa e tudo mais. E acho que você devia ir por essa área aqui da comunicação. Aí eu não tinha muito interesse sobre, nem pesquisei muito, aí eu fui pesquisar. Aí eu tinha ficado em dúvida entre marketing e publicidade e propaganda. Aí acabei gostando mais de publicidade e propaganda. Aí, na metade do terceiro colegial pro final, que daí eu comecei a pensar, pesquisar as faculdades que eu queria ir. E aí eu optei entrando na faculdade da Anhembi Morumbi. Aí eu entrei final de 18 para 19. Que daí 19 a gente E já... você gostou? É. Gostei. Você ganhou meia bolsa. Ganhei meia bolsa. Você foi bem, então. Eu fiz a prova, fiz lá na Redação. Avenida Paulista, né? Eu lembro até hoje que meu pai foi comigo e no domingo tava tendo o show do Supla na Avenida Paulista. Nossa, que Eu delícia. fazendo a prova e ele berrando lá na delícia, rua. né? Que bênção, né? Você gostou, então, da carreira que Gostei. você atua na carreira? Sim, hoje eu atuo. Gosta? Sim. Gosta. E a Maria Eduarda, como é que escolheu? É estranho porque ninguém da nossa família cursou, né, arquitetura. Então foi uma novidade, né? Eu escolher, tanto que meus pais sempre me ajudaram nessa escolha. Eu acabei fazendo teste vocacional antes, porque eu queria muita coisa. Sempre tive várias ideias, assim, eu sempre quis ir para a área da dança, só que não daria muito certo, gastronomia. Teve uma época também medicina veterinária. Só que eram muitas ideias, assim, só que eu sempre, desde pequenininha, fui sempre da área das artes. Então, a arquitetura me encantou muito quando eu comecei a pesquisar mais sobre, entender mais sobre. Então, acho que é um curso que eu escolhi, eu não me arrependo de ter escolhido. Você está gostando? Estou agora no terceiro semestre, então não me arrependo.
Tô Porque a gostando. arquitetura evoluiu muito, né? Sim. Como mudou a arquitetura e o Sim, urbanismo, né, gente? Sim. Eu Mudou tenho bastante. falado com muitos arquitetos, mudou demais. Principalmente por causa da tecnologia, né? Sim. Inteligência artificial mudou muito a vida da gente, né? E no, Com exemplo, certeza. e no exemplo que você deu também da medicina, na época do Dr. Osmar, que fez Nossa, é outro mundo. o parto da minha mãe, a arquitetura também era uma coisa que era só fazer projeto. Só. Hoje você tem mobiliário, né? Projeto, Nossa, você tem Tudo tá dos- arquitetura. E a gente Exato. aprende um pouco de cidades tudo. leque inteligentes, né? total, muita coisa. Tem muita Sim. coisa Muita bacana. coisa. A gente aprende um pouco de tudo. Eu faço curso Belas Artes. E lá eu sinto que é uma faculdade muito ampla. A gente aprende de tudo. E querendo ou não, é muito bom a gente ter estudar cada coisa, porque a gente pode ver qual área a gente vai se especificar. Mas eu sempre gostei muito de design de interiores e é uma parte que eu sou bem apaixonada, assim. Você se sente que você vai para meio para essa Sim. área. Vai. Legal. Vamos ver a formatura dos meninos? Ah, a formatura do Paulo. Exato. É isso? Isso. E a formatura do Percy também. Fez juntos, dois. Tem do Percy também? Tem. Aê! Como é que é para vocês, assim, ter criado 3 filhos tão bem criados? Como que eu faço para criar minhas filhas bem criadas como vocês? Me ensina, por favor. A Júlia já tá mais criada, né? Graças a Deus, já casou e tudo. Mas não é fácil, né, gente? Não. Não. Como é que é? Que fórmula você pegou? Por favor, pode falar, eu complemento. Eu acho assim, tudo vem de uma base que nós tivemos, né? Então, assim, e também acho que na época que nós tivemos os nossos filhos, né? E tendo a nossa base da nossa família, foi uma coisa mais tranquila. Então, você tendo como exemplo, você segue, né? Então, quando eu me via como mãe, né, eu fui mãe nova, eu falava, meu Deus, será que eu vou dar conta, né? E a gente sempre quis ter 3 filhos, né? Ah, sempre? Sempre. Gente, eu achei que tinha vindo por acaso, assim. Não, a gente Não. sempre quis ter 3 filhos. E aí vieram os dois, eu falei, eu acho que tá bom, né? Aí depois passou um tempo, e aí a gente conversando, eu falei, então tá bom, vai vir mais um. Daí eu falei pro Pete, ó, agora se vier mais um menino, Ele vai que ter mais lute. jeito, né? Porque Aí, 3 meninos não é fácil, hein? Porque do Percy e do Paulo, quando eu tava grávida, né? Ele falou, a menina, vai vir menina, não sei o que, ninguém sabia o que, E o que nome? era, né? E assim, eu acho que é desafiador, mas eu fui muito feliz nas minhas 3 gravidezes. Nossa, eu não tenho o que falar. Eu tive apoio do Pete, né? Então, assim, desde o começo eu sempre falava, olha, a gente tem que se ajudar, né? Porque nós somos um casal. Não é fácil, né? Então, a gente tendo por base tudo. E hoje tá muito mais difícil, né? Então, eu sou muito grata, né? A tudo que eu tive, todo o suporte que eu tive da minha família, o exemplo que nós tivemos. E foi assim que nós educamos os nossos 3 filhos. E eu sou muito feliz. Eu falo que eu não me arrependo de nada que eu fiz, sabe? Porque as pessoas falam muito, né? Nossa, mas você casou cedo, Fala, nossa, hoje, olha, eu tenho os 2 formados. Maria Eduarda fazendo o que gosta, nós deixamos isso muito claro para eles, né? Então, sempre dando uma rotina, sempre dando limites, né? Nunca filho mandou na gente, né? Então, sempre isso. Então, foram 3 bênçãos na nossa vida. Graças a Deus, foi um legado muito bom. Eu acho que os valores, né, como a Elaine falou, e só complementando, os valores que a gente teve dos nossos pais, eu acho que isso eles sabem, eles estão aqui, eles podem confirmar. A gente nunca escondeu nada, sempre foi com muita verdade, muito pé no chão. Se a gente podia, se não podia, não podemos. É assim que vai ser, é essa a nossa condição. E quando eu falo isso, eles crescem com essa referência. Meu pai sempre me ensinou uma coisa que eu falo sempre, fiz isso sempre com eles. O não é só a palavra intransigente, não porque não. Às vezes você vê muito isso em restaurante, shopping, festa, né? Quem tem criança, né? E a gente que lida com educação de 2 a 17, 18 anos. O não, meu pai falava, eu vou te explicar por que é não. E o explicar faz a diferença. Então, eles foram assim. Então, quando eles eram jovens ainda, pré-adolescentes, eu vou sair, eu vou com meus amigos, vamos amigas, a gente vai no shopping, vai numa lanchonete X.
eu só falava, você está saindo, está conhecendo essa menina, trate essa menina como você quer que um rapaz trate a Maria Eduarda em breve. E toda vez que a gente encontrava com os pais desses amigos, nos enchia de orgulho, né, Elaine? Quando eles falavam, nossa, que educação que é seu filho. Né? Eles não são exemplos, não são perfeitos. Nenhum de nós aqui nessa sala somos perfeitos. Eu sou a pior. Eu lido com político, é pior que coisa pior que isso? Não, senhora. Mas eu digo assim, nós não somos perfeitos, mas eu digo que eles cresceram com esses valores. Então, isso eu falo, quando eu ponho na minha rede social, eu coloco minhas maiores conquistas. São eles. São as minhas maiores conquistas, né? Eu acho que é isso. É verdade que você é a queridinha do papai? É? Chegou É verdade, não tem Percy? nem como esconder. Não tem como esconder, não tem como fingir. Finge, Maria Eduarda. Não é. Por que você acha que você é a queridinha? Você tem certeza? Conta pra mim. Querendo ou não, eu sou a queridinha dos dois, né? Mas eu acho que é muito mais o meu pai, que é Por mais quê? babão, assim, Por sabe? quê? Ele faz tudo que você pede. Tá vendo? Pai, faz um Você pix. é a brava. Pai, faz um pix. Ela só manda assim, né? pai. O tom do pai a gente já sabe. Você que é a brava lá. Tá vendo? Mas é que Eu tô também sentindo. o Pete, ele, né, desde tudo que eles participavam, mas ela também, né, sempre vai assistir, né, prestigia. E assim, eu falo dos três, porque mesmo quando, é o que a gente fala hoje, né, o filho pedir as coisas. Então, enquanto dependiam de nós, sempre pediam as coisas. Não é eu vou fazer, eu estou indo. Não, mãe, posso ir, pai? Então, sempre foi essa conversa. E mesmo na faculdade, até os dois arrumarem o primeiro emprego. Então, eles pediam as coisas para nós. E não é diferente com a Maria Eduarda, né? Então, assim, eu Mas ela é acho muito que boazinha, você precisa ter essa sequência Tem dentro isso de também, né? casa. Ela é boazinha, né? Ela é. Uma boa menina, Ela é. eu falo, né? Não é. Ela é Porque, muito gente, responsável. passar pela adolescência sem fazer nenhum absurdo já é metade já é do um problema, gente, resolvido. Concorda comigo? Não, eu falo... Você sabe? Você concorda? Com certeza. Não, a gente vê como a gente fala, né? Eu acho que você se aproxima, é física, você se aproxima de quem você se identifica. Exatamente. Ela é assim Os com iguais, os amigos, os iguais se atraem. É. Né? E polos opostos, a física ensina que se repelem. Uhum. Então ela, quando a gente às vezes vê os amigos deles, quando ainda adolescentes, os dela, você chega e percebe, você tem isso com as suas filhas, mesmo com a Júlia, já adulta, casada. Você falava, Júlia, essa menina não tá legal pra você, esse rapaz não gostei desse lanche hoje aqui em casa, um papo assim. Você já dá uma cortada. E é assim que você está mostrando para eles o que você quer de melhor para eles. Então, quando eu vejo ela, por exemplo, hoje com 19, eu tenho uma festa, eu vou numa balada, vai ser no rooftop, vai ser aonde? A gente deixa ela ir. A gente confia nela para ir. Mas ela põe localização em tempo real, avisa com quem Mesmo porque está, a violência deixa o, né? deixa o telefone da São amiga. Paulo, né, gente? E hoje, dificilmente, a geração dela faz isso. Isso eu falo aqui para Elaine sempre, quando a gente está em casa durante a semana e eles vêm no fim de semana, eu falo, a gente fica tranquilo, porque ela tem essa responsabilidade, e eles tinham também. Isso faz toda a diferença. Assim, Mas eu acho que o círculo de amizade também deles foi muito bom, né? Foi. Então, assim, estudando a vida toda no colégio, mesmo as amizades fora do colégio. Então, a gente tinha esse controle, conhece os pais, que eu acho que é mais importante hoje, né? Você conhecer com quem seu filho está andando, a família. Então, a gente tinha isso. Até hoje, tem os amigos, né? Eles não estudam mais juntos, mas que nesse final de semana o Paulo teve um grupo de amigos lá na nossa casa. Maria Eduarda faz isso com as meninas aqui de Mogi. O Percy também tem um grupo dele. Então, assim, mantém isso, né? E é saudável, né? Você tem que ter um círculo de amigos que se identificam com você. Sim. Com a sua vida, né? E isso que a Elaine falou é muito engraçado, né? Às vezes eles estão em São Paulo durante a semana, daí a gente tem o grupo da família, daí tá assim, esse final de semana, podemos usar o espaço lá, o espaço da churrasqueira, tal? Vocês vão usar? Posso usar? Pode, filho. Não, eu vou levar uns amigos, a gente vai fazer um churrasco, vai fazer um lanche, vai fazer... Então, eles querem estar com a gente. Isso também é o que eu falo, que é gratificante, né? E nos reconforta, e nos une a gratifica. Família, né? Exato. Une muito a família. Meu pai sempre falava isso, a família é isso. Ele falava, é você, Elaine e seus filhos. Exatamente. Claro que a família são os irmãos, são as pessoas, mas eu acho que tem tudo isso. É o núcleo, né? Exatamente. É o núcleo de vocês. Vou mostrar as meninas. Coloca essa foto, é que eu quero saber os babados. Quem são essas duas meninas na ponta?
Hein? A de verde é minha namorada, a Lina. E a de laranja é a Mariana, minha namorada. E aí, vai casar? Vai. Com certeza. A minha já colocou até data. Ela falou que quando terminar minha faculdade, você já tem que estar me pedindo. Verdade? Elas são os amores. Elas são bravas? São dois A cara amores. do Percy. Percy tá Olha, rachando. você sabe que eu vou falar engraçada essa foto? Ela é brava. Eu amo ela, mas eu lembrava. Eu conheço. Essa foto é muito engraçada, né? Tem Não, uma e outra são que a gente lindas, tem- né, são gente? lindas. São lindas. Vocês E aí parecem você tudo observa, irmã. a Você Ma- parece irmã A dela, que raiva. A Lina parece comigo, a Mari lembra a Maria Eduarda de ser Clarinha, tudo Lembra. aí falamos que parece uma família. Parece a mesma família. Parece da mesma família. Então, E a você Lina- parece irmã delas. Ah, obrigada. Ai, que inveja. Não é? Que mãe bonita, né? Mas a gente brinca, Marilei, que assim, são duas bênçãos na nossa vida. Aí a Sério? ciumenta aqui fala assim, o senhor colocou outro dia assim, as duas filhas do coração. Eu sou a filha. Alguém aqui, ó. Sério? Não, é que ele fez um texto lindo, né? Não, Ele não sempre tem os faz, filmes, né, muitos Má? filmes Não dela. tem o ciúme, não. Não, imagina. Capricórnio. Percy, Eu fala, adoro ela. Capricorniana, Capricorniana. Eu Capricorniano. adoro ela, só que assim, quando ele falou assim, minhas filhas, eu falei assim, eu não sabia que você tinha mais de uma filha. Eu sou a Entendeu? única, né? Mas daí eu parei de... Sério? Juro. Ela carteirou você? Carteirou. Daí eu Gente. brinco, mas eu brinco assim, eu falo que são duas bênçãos nas nossas vidas, porque, na verdade, a Lina é formada em arquitetura, né? A Lina é a do Paulo. Aí vocês A do Percy. façam... A do vocês- Percy. Do Percy. É aquela da direita agora, né? Isso. Aí essa é a Lina. A Lina fez arquitetura, formada pelo Mackenzie, e a Mariana, que é a namorada do Paulo, está fazendo medicina veterinária, Ai, que em legal. Umuarama, no Paraná. Nossa, família bonita, né? E aí, Obrigado. então vai casar tudo aí, é isso. Vai casar certeza. tudo, os Paranauê, tudo. Vai. Vai? A carinha Já no seu dele. tempo, mas vai. Já, Eu tô já, moram, gostando, já moram juntos. Ah, eu tô então, gostando dessa Já moram história. juntos, então. Eu tô já, gostando. já tá num trilho já. Legal, o vagão né? já tá no trilho. Como é legal ver os filhos assim encaminhados, né? Nem fale. Muito bom. Muito Principalmente gratificante. porque passaram por momentos de adolescência, por exemplo, que a gente sabe que, infelizmente, né, tem famílias aí que o filho bebe, se droga, se perde no caminho. Isso tudo acontece, infelizmente. Toda Sim. família deve ter, né? Infelizmente tem. Conseguir colocar os filhos no trilho é difícil, mas é tão gratificante. Né? Nem fale. Nem fale. Ainda mais esses meninos, né? E essa menina linda. Não é? Obrigada. É isso. Não é verdade? Nem fale. Como que é para vocês hoje estar lá no colégio, né, no Tomás Agostinho, fazendo o melhor, que é levar a educação, que não é fácil, né? Porque colégio é a extensão da sua casa, né? Total. Numa época tão difícil de educar filho, que é tão diferente de como eu eduquei minhas filhas também, educo ainda uma delas. Como que é para vocês hoje esse desafio de ter o colégio com crianças e adolescentes tão diferentes dos nossos filhos? Pode falar você. Eu acho que o maior desafio hoje, Marilei, é que as famílias mudaram muito os valores e os princípios e a ideia de educação. Eu sou de 70, então quem foi de 60, quem foi de 50, quem foi de 80, eu acho que ainda enfrentou, talvez 90, ainda enfrentou também uma educação diferenciada. Hoje o tempo é outro. Eu acho que os valores mudaram. A escola é um lugar que, como diz a Andrea Vermonte, a psicanalista, a escola é um lugar chato, é um lugar que tem muita regra, muita norma. Em casa não tem. Então a escola se torna um lugar chato para essas gerações que estão vindo aí, desde a Elaine ali com os pequenos, com muita imposição, né? Ontem eu ainda vi um vídeo da Andrea falando isso. Ela falou, criança de 3 anos não escolhe o que vai comer. Pai e mãe que permitem isso são idiotas, foi a palavra que ela usou. Não tem essa, eu vou vestir essa roupa. Não, a criança não veste a roupa com 3 anos. É você, pai e mãe, que decide o que ele vai vestir. Você que estabelece a regra, você que determina o que é viável e o que não é. Então, essa educação de hoje mudou. Então, quando eu falo que o Tomás Agostinho até hoje, nesses 35 anos, preza formar cidadãos, é formar um cidadão. É isso que eu digo, não porque são os nossos filhos aqui na nossa frente, mas é formar o cidadão dessa geração que são os amigos deles, que foram nossos alunos, que a gente sabe quem é a mãe, quem é o pai, você sabe o nome, você sabe onde mora. É uma base, é um alicerce que se forma.
E hoje não. Hoje a mãe vem e blinda o seu filho. Ele não pode passar frustração, ele não pode passar medo, ele tem crise de ansiedade na prova de matemática, ele tem pânico, entende? Então, hoje os valores são outros e a gente está tendo que trabalhar tudo isso, não só a parte acadêmica. Então, a gente, né, fez até sábado passado, agora dia 28, uma formação para os professores com uma psicóloga, um psicólogo e uma psicopedagoga. Como lidar com esses alunos que estão saindo hoje mesmo na escola lá, saindo com crise de ansiedade, crise de pânico na prova, entende? Como lidar? A Elaine lida com crianças menores. A partir dos 2 anos, né, eles já estão no colégio. Eu falo assim, com a educação infantil e o fundamental anos iniciais, eu acho que é um pouquinho assim mais fácil de lidar com as crianças ali. Porque eu falo que a grande maioria dos pais que procuram o Tomás hoje, eles sabem da nossa filosofia, eles também têm esse como um propósito, né, a filosofia de vida deles, porque hoje não é só você procurar a escola por outros, né, então você procura uma escola pela formação que ela tem, né, então a preocupação que nós temos, as valores, crianças, né, os valores, isso é contínuo, né, então assim, a nossa educação infantil, que é um alicerce para o fundamental, a gente tem uma base, então os pais, que tem muitos ex-alunos nossos que estão levando os filhos para estudar no colégio, então isso é muito gratificante falar, olha, eu estudei aqui, meu filho está estudando agora. E tem muitos, né, Pete? Hoje tem muitos ex-alunos voltando para o Tomás, né? Então, olha, eu quero essa educação, nossa, e se eu estivesse vivo, né? Eu falei, como seria hoje, né? Eu falo assim, é muito difícil, né? Então, assim, não é fácil de você lidar nos dias atuais, mas, assim, quando a gente faz o que a gente gosta, é muito gratificante. Essa semana eu atendi uma mãe que teve uma questão na escola e ela falou para mim, Elaine, eu amo essa escola, sabe? Você é presente, o Percy na outra unidade, sabe? Tudo que vocês fazem dentro da escola, vocês conhecem um por um, sabe? Todos, família, é tudo muito importante dentro do colégio, mesmo que nós temos famílias de pais separados, né? Hoje tem uma diversidade, né, muito grande, né? Mas eles vestem a camisa do colégio, né? Então isso é muito importante. Quase a gente não tem esse... Então quando chega lá, sabe que é um colégio diferente. E é isso que eu falo para você. A gente teve, eu comentei isso com você há alguns anos, né? Que a gente se conhece, eu já relatei isso a você numa entrevista. Eu encontrei com um ex-aluno que era da época do Santa Mônica, ele é mais velho do que eu, deve ter uns 60 e poucos anos. Ele falou, sei que vocês estão no Tomás e tal, que bacana. A escola, você continua com aquela linha rígida do seu pai? Eu falei, não. Se eu continuasse com aquela forma rígida do meu pai, eu não teria aluno. Então hoje você eram tem outros tempos, outros né? valores, outra base de educação. A gente tem que se contemporaneizar, mas tem que ter os valores. Meu pai não permitia aluno de brinco, um cabelo pintado, uma tatuagem, né? Outro tempo. Hoje você tem isso, você tem professores tatuados, você tem colaboradores com cabelo pintado, e você está seguindo a regra da escola, exatamente, as normas. Exatamente. É isso. Vamos mostrar fotos do colégio? Vamos mostrar? Esse daí é o primeiro. Esse é o prédio principal lá da unidade do Mogilar. Aí, na verdade, Marília, era a sede de uma fazenda. Nossa. Que você pega um livro do seu Isaac Greenberg e ele fica ao lado do antigo Maktub ali, que é o supermercado. Que é isso, hein? Então, isso aí acho que foi nos anos que ele ainda estava, 2017, 2018. E esse prédio com essa escadaria era... 2007, perdão. 2007. É porque não tem mais, né? E aí o prédio, na verdade, é um prédio que ele foi tombado pelo Condefat. Ele era a sede da Fazenda Avignon. Então, se você pegar documentos do Mogilar, era a sede da Fazenda Avignon. Nossa, então, essa escada, essas janelonas... Esse prédio a gente não pôde mexer. Entendi. Era o prédio... Vamos por outro. Prédio sede. A outra foto? Mostrando um pouquinho, né? Isso aí é o colégio hoje. É o colégio hoje. A unidade 35 anos, né? Sim. Isso. 35 anos. Lá. Esse é o 35 anos. Daí, na primeira semana de aula desse ano, a gente resolveu... O pessoal do marketing...
a gente cantou um parabéns com um bolinho para os alunos e celebramos Legal. os 35 anos que se comemorou em janeiro, né? Que a escola foi fundada no mês de janeiro, mas esse ano a gente celebra ano os inteiro, né? 35 É o ano anos de inteiro. festa, de 35º, comemoração. né? É Sim. isso aí. Vamos começar pelo Percy. Percy, o que falar pro seu pai e pra sua mãe? Só minha eterna gratidão. Acho que a pessoa que eu sou e ainda gostaria de ser ainda tem muito para aprender, tem muito para ouvir não, tem muito ainda para aprender com os valores que eu já tive. E agradeço de coração por tudo. Acho que só tenho o máxima gratidão. Paulo? Eu falo que até hoje eles são meus conselheiros e meus melhores amigos, né? Então, até hoje, tipo, a gente tá lá em São Paulo, qualquer coisa que acontece, pai, o que você acha disso? Você acha viável? Você acha que eu devo arriscar? E eles sempre apoiam tudo que a gente decide. Então, isso pra gente é muito importante saber que a gente tem essa base, sabe? É muito tipo, vai arriscar, vai viver, mas saiba que aqui você tem alguém que tá te esperando e que tá seguro pra te proteger do que acontecer. Então, só tem que agradecer muito do que a gente teve como criação, até da escola em si, da história, do que a gente teve Das como surras, base. né? Então, pra gente foi muito importante. Até brinco com a minha mãe que na época, quando a gente era adolescente, falava, pô, que coisa chata, por que tá fazendo isso? E hoje eu falo, cara, eu não seria a pessoa que eu sou se não fosse por conta disso. E só tem que agradecer mesmo. Tipo, tudo que me ofereceram, ele oferece até hoje. E você, Maria? Sou muito grata pela base, pela criação dos dois e por serem presentes em todos os aspectos possíveis, assim. E são meus melhores amigos, né? Desde sempre. Então eu só tenho a agradecer a tudo mesmo. Aí, ó, Viu? suas crias. Suas crias, né? É isso aí. Elaine, obrigada pela entrevista. É bacana entender melhor a história de vocês. Eu falo que o programa da Marilei hoje é para falar de histórias das pessoas, de pessoas de verdade, né? Que a gente é de verdade. Aquilo que você falou, todo mundo Sim. tem defeito, Tem. mas a gente quer falar o quê? Como que deu certo, né? Como que você conseguiu ficar casada há tantos anos com ele e consegue renovar isso? Não é fácil. Não. Qual que é o segredo? Eu Me falo conta. assim, Que eu não descobri ainda, gente. eu não sei explicar, Marilei, porque eu acho assim, eu acho que esse convívio, né, essa parceria que a gente tem, né, de vida, não é fácil. Nós tivemos muitos altos e baixos na vida, né? Nunca foi tudo fácil, nada veio de mão beijada para todos nós, né? Então eu falo, na hora que você falou, o seu Percy, né, o alicerce acabou, caiu. Começamos do zero. Eu falo que hoje, né, a gente tem essa filosofia e tanto para os nossos filhos como família, né? Então, assim, tivemos, né, a presença da mãe do Pete, Dona Neuza, do meu pai, porque eu também perdi minha mãe muito nova. Então, a gente continua, né, esse legado de família, de ter o apoio de algumas pessoas, poucas pessoas, né, e acreditar. E eu falo para eles, sempre, os melhores amigos de vocês somos nós. Porque independente do que vocês forem fazer na vida, a gente sempre está aqui. A gente sempre vai estar aqui para qualquer coisa, para coisas boas, ruins. Nós somos o seu alicerce para a vida. E eu acho que assim, a gente não é perfeito. Perfeito é Deus. Então, eu acho que tudo que a gente pode também ter dado de conselhos para eles, ou sido muito rígido, sido muito exigente com eles, eu não me arrependo, e como eles acabaram de falar. Eu acho que toda essa base que a gente teve dos nossos pais, a gente procurou passar para eles, e dentro dessa história dos 35 anos, eu acho muito importante ressaltar isso. Acho que a escola é um núcleo vivo. A gente não pode dizer que a escola, nesses 10 anos, somos nós, mas nesses 35 foram 25 de uma equipe também muito coesa, né? A Marta, irmã do meu pai, que foi uma grande professora, brilhante professora de literatura, a Dona Vera Bucurhart, o Cardoso, meu irmão, o professor Nautar Cotani. Então, são pessoas que tiveram a base de serem a nossa história, porque ninguém faz nada sozinho. O Tomás não é uma escola que hoje está numa segunda geração e quem sabe, né? Estou dando spoiler aqui, quem sabe alguém não vai para uma terceira geração. E aí é o que eu falo, a gente vai se sentir muito orgulhoso. Eu tenho lido muita coisa sobre essa questão de sucessão familiar. Não é tão simples, ninguém impõe alguma coisa. Eu acho que tem que ser uma coisa muito natural,
E hoje existe uma porcentagem muito grande de empresas que acabam justamente por causa disso, não chega numa terceira geração. Porque é um ego, família, cresce, valores, opiniões, posições. E eu acho que quando você tem isso, quando a gente hoje é uma segunda com 35 anos, não são 35 meses, são 35 anos de história. Então a gente é muito grato a toda essa equipe, todos que fizeram parte dessa história. E quando a gente fala dos filhos, muita gente, muitos professores, muitos colaboradores. Então a gente sempre fala dessa trajetória. Então eles sabem, acompanharam e hoje o resultado está aí. Quando a gente tem 3 filhos criados e são um orgulho imenso ser pai dessas 3 riquezas aqui. Obrigado. Obrigada, viu? Obrigada pela Obrigado, entrevista. Marilei. Sucesso para vocês. Obrigada. Tá? E saúde e sucesso, eu falo. Para nós todos. Amém. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Adorei, viu? adorei. Eu também adorei. Adorei contar a história, falar do seu Percy, que é uma pessoa que todo mundo fala dele para mim. É impressionante. Nossa, sua filha estuda no Tomás? Nossa, eu adorava o seu Percy. Mas ele brigava comigo, que ele era tão bravo. E, então, assim, as pessoas têm um carinho por ele, muito interessante, né? Tem mesmo. Então, é muito legal falar um pouquinho dessa história. Agradecer você por estar conosco aqui. Entra lá no portal programadamarilei.com.br. Estamos aqui para contar, aqui, ó, na sala, uma história das vidas, histórias de vidas de pessoas de verdade. Eu falo, pessoas reais que contam a sua trajetória aqui no nosso programa. Obrigada e até o próximo.